vai falar um pouquinho sobre a crise hídrica em 2021 e os fatos e verdades sobre esse assunto. Primeiro, eu tenho que falar que os primeiros 5 estados brasileiros, incluindo São Paulo, que eles estão sofrendo de uma crise hídrica muito severa. Eles já estão passando o que é considerada a pior seca em 91 anos, então isso é muita coisa. E o Comitê de Órgãos do Governo Federal alertou que é uma emergência de crise hídrica por período de julho a setembro. Mas eu vou falar um pouquinho sobre o que tem causado isso, por que tem chovido menos. E vou explicar 3 fatores, que é o desmatamento da Amazônia, o aquecimento global. Eu vou explicar um pouquinho sobre como o fenômeno La Niña pode interferir também nas chuvas. Primeiro, falando do desmatamento que está ocorrendo na Amazônia, esse é um dos fatores que faz com que chova menos na região central do país, isso inclui São Paulo, e segundo o Climatempo, isso ocorre por causa das queimadas que está ocorrendo na Amazônia, no estado do Acre, na Rondônia e na Bolívia. A fumaça chegou até São Paulo e isso fez com que, quando ocorresse o fenômeno de chuva, a chuva fosse preta. São Paulo, pelos ventos, ocorreu o fenômeno que não é comum, não aconteceu muitas vezes, mas aconteceu dessa vez, que foi o fenômeno da chuva preta, que a cor da chuva, a cor da água era muito escura, e isso ocorreu por causa da fumaça, além de causar uma escuridão enorme na capital, como tá mostrando nas fotos. Esses ventos que trouxeram essa chuva preta, ela normalmente traz as chuvas comuns, e é isso que acaba causando a precipitação na região. Só que, como tá tendo um desmatamento muito grande lá na Amazônia, essas fumaças estão chegando de lá até cá. Então, como a chuva ela é meio que contaminada, não tem como absorver ela. Ainda não descobriram um jeito de como aproveitar ela e faz mal. Não é bom consumir. Falando um pouquinho agora sobre o aquecimento global. O aumento global da temperatura e a alteração global no ciclo está impactando fortemente o Brasil, e isso está fazendo com que chova menos nas regiões norte e central do país. O aquecimento global ele ocorre pela emissão de gases da queima de combustível. Isso é muito maléfico pro nosso ar que a gente está respirando. E, infelizmente, o Brasil é considerado um dos maiores produtores ou emissores de gás, desses gases, que são por causa do desmatamento que está tendo. E, segundo um pesquisador, os gases do efeito estufa já aumentaram 1,4 graus no Brasil Central, e estamos indo aumentar essa quantidade para 3 graus. Para 3 a 4 graus. Isso vai fazer com que a chuva diminua significativamente. Agora falando da La Niña. A La Niña é um processo natural que ocorre e que ela é o oposto do El Niño, né? O El Niño faz com que chova mais nas regiões sul e chova menos nas regiões norte e nordeste. A La Niña é o contrário, ela vai chover mais nas regiões norte e nordeste e menos nas regiões sul. Só que o período normal da La Niña não é tão grande, e atualmente a última vez que ocorreu a La Niña, ela durou do segundo semestre de 2020 e só foi terminar em maio de 2021 desse ano. Isso acabou sendo muito maléfico e pode acabar desencadeando a crise hídrica também. Ela não é responsável 100% pela crise hídrica, mas ela também já desencadeia algum problema, uma vez que ficar sem chover do segundo semestre de 2020 até maio de 2021 é muito significativo. Também foi analisado, choveu o suficiente para encher os reservatórios de importantes usinas no sudeste, e essa situação acaba exigindo o acionamento de térmicas que elevam o preço da energia. A crise hídrica no centro-sul do país atinge importantes regiões produtoras de alimentos no Brasil, que já sentem nas lavouras e criações os impactos causados da seca, como, por exemplo, a expectativa da diminuição de colheita, o prejuízo no desenvolvimento dos frutos e a qualidade das pastagens.
Além de problemas nas lavouras, o produtor ele também enfrenta com o aumento de custos, que é o que ele gasta com energia e com as rações. De acordo com Guilherme Belotti, que é o gerente da consultoria agro do Itaú BBA, esses fatores eles podem contribuir para sustentar ou aumentar esses produtos agrícolas, que por sua vez podem refletir no preço ao consumidor. Irei agora falar um resumo de como a estiagem ela está prejudicando ou afetou 7 grupos de alimentos. O feijão. A falta de chuva ela atrapalhou o desenvolvimento das plantas, resultando em uma colheita menor na segunda safra do ano. Alguns produtores eles desistiram de plantar porque não teriam água suficiente para irrigar. O leite, a seca, ela reduziu a qualidade das pastagens, prejudicando a alimentação das vacas leiteiras, e com isso, como consequência, a produção ela vai diminuir. Carne bovina. As pastagens mais secas, elas também podem resultar em uma menor oferta de gado de pasto, e o custo alto com ração, ele também reduz a disponibilidade de animal confinado pronto para o abate, o que, como consequência, os preços da carne sobem. Frango, porco e ovos, eles sofrem indiretamente com a redução da produção de milho no Brasil, que foi provocada pela seca, no caso com o aumento do custo da ração. O arroz. A colheita está maior este ano, mas os produtores estão preocupados com o próximo plantio, já que se as chuvas elas não encherem adequadamente os reservatórios, a área plantada ela diminui. Laranja. A falta de chuva atrapalhou a florada e frutos crescerão menos. E, por último, o café. A estiagem ela prejudicou a florada e o enchimento dos grãos. E o resultado disso será uma colheita 25% menor do que a projetada no início do ano. A crise hídrica ameaça o controle técnico e pode expor o sistema elétrico a falhas, apontam especialistas. A piora nas condições de chuva e a crise hídrica, que se agravam nas últimas semanas, elas ameaçam o controle técnico do sistema elétrico e expõem o país ao risco de falhas de geração e transmissão de energia. O fantasma do racionamento. O governo ele vem garantindo até o momento que não haverá racionamento de energia como houve em 2001. Para o presidente Jair Bolsonaro, seria desgastante do ponto de vista eleitoral e da própria popularidade de sua gestão ter que adotar a medida no momento em que o país patina na economia, com inflação, desemprego e pobreza em alta. Em declarações recentes sobre a crise energética, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, ele vem sendo enfático. Ele disse: "Vou repetir com total tranquilidade que não trabalhamos com hipótese de racionamento. Isso tem que ficar muito claro." Para Queiroz, da EPS, o período chuvoso que se inicia em novembro não for bom, o país poderá sofrer racionamento compulsório de energia em 2022. Bom, a piora das condições. O próprio Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, admitiu na semana passada a piora da gravidade da crise hídrica nas últimas semanas. Choveu menos que o esperado em agosto, o que acelerou o esvaziamento dos principais reservatórios do país. Medidas adicionais terão que ser tomadas, como importar mais energia da Argentina e do Uruguai e colocar em operações mais usinas termoelétricas. A ONS afirmou que, se não houver oferta adicional de energia a partir de setembro, a geração será insuficiente em outubro e novembro para atender a demanda, ou seja, o país fica suscetível a apagões.